Olá pessoal, olá a todos. Vamos começando então a nossa sexta semana, né, da aula de Estudos Literários 1, nesse formato alternativo, né? Já estamos chegando então na metade desse semestre alternativo, né? Nesse formato reduzido. Então hoje, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, então só para lembrá-los, né, de que vocês têm até o dia 19 de novembro para enviar o resumo da fala do Maurício, né, do Luiz Maurício Azevedo, que foi postado na aula da semana passada, né, aquele vídeo deu aproximadamente 30 minutos. Vocês façam um resumo no formato que está indicado no plano de ensino da disciplina, né, e aí vocês têm até o dia 19, então, uma semana exatamente aí para vocês enviarem então esse texto, que é o texto da avaliação 1. Feito esse parêntese, né, essa lembrança, a gente então segue, né, com o nosso cronograma, que hoje é um tema interessante, né, a crítica literária. E então eu vou postar para vocês também um texto, que é um artigo que trata justamente sobre um aspecto bem interessante desse tema da crítica literária, que é um artigo que foi apresentado num evento da Intercom. Deixa só eu ver aqui que ano que foi em 2017, né? O título do artigo é Leitor Blogueiro, Novos Horizontes da Crítica Literária e o Consumo do Livro como Vetor da Comunicação em Rede. Então é um tema interessante porque a crítica literária é algo que geralmente a gente pensa na literatura mais clássica, né? A figura do crítico literário, que tinha uma importância grande, principalmente quando o jornal impresso era, né, praticamente o único veículo de comunicação, né, antes do rádio, na era para rádio, quer dizer, antes da década de 1920, né, então o jornal impresso, e na década de 20 também começam as revistas, principalmente nesse formato semanal, né, não revistas, claro, a história da revista é bem anterior, mas as revistas semanais de notícias, e que hoje, aliás, são um dos principais veículos que contam, né, com críticos literários. Então tinha era uma figura importante, né, no jornal, no jornalismo, né? Então a crítica literária na imprensa ela é um gênero, né, do jornalismo opinativo, né? Então é um texto, antes de mais nada, é um texto opinativo, né? Mas claro, não é a crítica no sentido do senso comum, né, de falar mal, de criticar, como a gente fala, né? É no sentido de emitir uma opinião, mas não uma opinião rasa, né? Então o crítico literário ele tem essa característica de que não é uma opinião de um leitor comum, né? O próprio Luiz Maurício comentou, né? Ele é um crítico e então muitas vezes o crítico também ele tem essa formação de letras, tem a formação às vezes de jornalismo, mas justamente ele vai fazer uma crítica que não vai ficar somente na perspectiva dele enquanto leitor da obra, né? Ele vai considerar diversos aspectos, vai considerar quem é o autor, vai considerar o contexto, vai considerar a história, vai considerar elementos como a narrativa, os personagens. Então, vários dos pontos que a gente está vendo aqui na disciplina são elementos que justamente servem para se utilizar, né, num trabalho de crítica literária, que é o que, de certa forma, eu espero que vocês façam na avaliação 3, em que vocês vão escolher um livro. Só deixa eu retomar aqui para ver bem certinho, né, para lembrar para vocês. É um texto crítico de obra literária de ficção escolhida por vocês, né? Então é interessante que, se vocês escolherem um livro que vocês já leram, vocês releiam, né, com essa perspectiva diferenciada, né? Mas a ideia, como eu falei no início, lá nas primeiras semanas, é que vocês pegassem um livro que vocês não leram ainda. E aí, para vocês podem tanto analisar diversos elementos desse material, né, dessa narrativa, como vocês podem pegar pontos específicos, né? Os personagens, a narrativa, o enredo, o uso de cenas como quadros, né? Mais ou menos como se fosse uma narrativa
que possa ser imaginada, por exemplo, para ser adaptada ao cinema. Então vocês, enfim, vocês podem escolher a obra e vocês podem tanto dar uma pincelada geral a partir de alguns elementos que a gente está vendo aqui, como vocês podem de repente se aprofundar, né? Daqui a pouco, né, vou escrever sobre a construção psicológica dos personagens daquela obra, né? Como que o autor criou esses personagens, ou daqui a pouco é uma obra que é autobiográfica, então vocês podem fazer esse comparativo do personagem com a trajetória do autor. Enfim, a crítica ela sai da leitura simples, né? Ela não fica só na superfície, na leitura do texto e dizendo é bom, é ruim, eu gostei, é bom porque eu gostei, é porque é divertido, né? Então não, vocês vão justificar, mas utilizando elementos, analisando esses elementos da narrativa literária. Então, para isso, né, tem o que a gente já comentou aqui, análise crítica da narrativa, em que, claro, o Mota ele vai trazer para o jornalismo, mas também são elementos que são pensados na literatura. Enfim, esses livros todos, né, o do próprio Eduardo Reis, que, né, do Carlos Reis, desculpa, que eu coloquei em alguns textos, né, nas semanas anteriores, que a gente vai continuar vendo, né. Então, o fundamental aqui na questão da crítica é justamente pensar nesses elementos. Então se tem uma história, né, da crítica literária no Brasil que inclui grandes nomes também da literatura, que foram críticos, né, também foram críticos literários. Aliás, geralmente, claro, os escritores, os principais nomes da literatura brasileira e universal, né, vários contribuíram, né, como a gente já comentou aqui, para a imprensa, né, ou trabalharam como jornalistas e muitas vezes atuavam na imprensa como também críticos literários, né? O próprio Érico Veríssimo, que ele ingressa no jornalismo em 1930, né? E ele vai ficar uma década no jornalismo até ele conseguir viver de literatura nos anos 40. Nesse período, um dos trabalhos dele é justamente esse de crítico literário, então de ler obras e fazer críticas. E crítica no sentido, como eu comentei antes, não no sentido do lugar comum de falar mal, mas de avaliar, claro, às vezes criticar no sentido mais negativo, de apontar falhas, defeitos, enfim, mas também no sentido, às vezes, de elogiar e de descrever também, né? Então, vocês vão escrever uma resenha crítica, um texto crítico sobre uma obra, um clássico, por exemplo, né? Vocês vão pegar e vão escrever sobre Romeu e Julieta, que é um exemplo que foi citado até pelo Maurício. Vocês vão considerar o Shakespeare, a trajetória dele, o momento que ele escreveu a obra, tarará, tarará. Então, são elementos que vocês vão observar. E aí, nesse artigo, além da questão da autora trazer, a autora é da ISPM de São Paulo, né, doutoranda do PPG-Com, né, lá da ESPM em 2017. Então ela traz um apanhado também de teóricos, né, que tratam do tema, então por isso que também é interessante esse artigo, né. Comenta, por exemplo, o livro do Marcelo Coelho, Crítica Cultural, Teoria e Prática, né. Então ela faz um apanhado geral, fala do Canclini também, que talvez vocês tenham visto. Eu trabalhei com ele em temas latino-americanos semestre passado, né? Então, Lipovetsky, enfim, faz um apanhado geral de vários autores, até de outras áreas aí, para falar sobre a crítica, né? E aí ela chega nos youtubers, né? Nos booktubers, que são, se vocês botarem aí, até eu coloquei aqui, é interessante que tem, se vocês botarem Estudos Literários 1 no YouTube, aqui, por exemplo, vai aparecer videozinhos de maioria dos casos até de alunos, né, que estão cursando às vezes pós-graduação ou às vezes graduação mesmo em letras e que fazem comentários, né, e postam vídeos sobre livros ou sobre a disciplina. Até vocês a primeira que aparece aqui e que eu gostei também, só que é um outro foco, né, esse foco da letras é um outro foco. E tem uma quantidade gigante de livros aqui que ela conta que teve que ler, etc., na disciplina de estudos literários no curso de literatura, né, de letras. Então, mas é interessante porque é exposto para o grande público, então
jornalistas, às vezes estudantes de letras, pessoas que fazem pós-graduação em literatura brasileira, em poesia, né, enfim, nas mais diversas áreas aí da literatura, também acabam postando, acabam encontrando. Inicialmente eram os blogs, né, você pode encontrar aí diversos blogs, até no artigo aqui a autora fala de alguns blogs, a Nuvem Literária, por exemplo, né, que são blogs focados nisso, na crítica literária, e também os vídeos, né. Agora, claro, há uma mudança nas características, né, desse conteúdo. Historicamente, eu estava falando lá do virada principalmente do século XIX para o século XX, enfim, a importância. Antônio Cândido, depois, mas ao longo do século XX, também se tornou um grande crítico literário. Depois, mais recentemente, aí, fazia críticas, por exemplo, na televisão, o próprio Paulo Francis, né, jornalista também. O Antônio Cândido também, e o Antônio Olinto, né, os dois, trabalhando também com jornalismo literário, com livro-reportagem. O Olinto tendo livro, né, escrito sobre jornalismo literário. Então, o Zé Marques de Mello também traz no livro A Opinião no Jornalismo Brasileiro, ele vai trazer também a crítica literária, né, como uma forma de texto do gênero do jornalismo opinativo. Então, enfim, são todos autores, vários deles escritores também, que foram críticos num momento também que a crítica literária tinha um peso gigante, porque o impresso era o principal veículo de comunicação, principalmente até o final da década de 20, mesmo com o rádio surgindo na década de 20, ele surge principalmente nas elites, né? Depois na década de 30, que daí vai entrar, né, a fase de ouro do rádio, aí o rádio vai se popularizar. Mas mesmo assim, o veículo impresso, ele é fundamental, ele tem uma importância gigantesca na cultura brasileira e na sociedade brasileira, principalmente até o século XXI, aí sim, quando começa a internet, aí dá uma queda. Mas eu, por exemplo, que peguei os anos 90, posso dizer que o jornal impresso seguiu tendo nos anos 90 uma importância muito grande, assim, de se sair no jornal, né, era algo importante, que realmente ratificava que aquilo ali tinha importância, era verdadeiro, etc. Enfim, aí se relaciona lá com as teorias lá do jornalismo, gatekeeper, etc. E que aí eu não vou estar entrando nesse assunto comparando com agora, porque aí a gente já sai do foco aqui da disciplina. Mas o que eu quero dizer é que se tinha, né, então um crítico literário, até tem entrevista do Érico Veríssimo em que ele comenta que ele tinha parado de ler lá nos anos 30, 40 os críticos porque ele se deprimia, né? Então, a primeira vez que ele leu, tinham criticado uma obra dele, não vou me recordar qual, ele disse que ficou deprimido e queria desistir e quase abandonou Porto Alegre, voltou para Cruz Alta, enfim. Então, é mais ou menos, né, claro, é diferente, né, mas dá para pensar como, por exemplo, hoje o produtor cultural, o escritor, o artista, o ator, que diz, eu não olho os comentários nas redes sociais, porque senão, né, até a comentarista de política da RBS, que teve aqui na Semana Acadêmica, não vou me recordar o nome agora, que teve na Semana Acadêmica aqui da UFPEL do ano passado, antes, né, da pandemia, em que ela comentou também que por recomendação da família, dos amigos, claro que é outra situação de crítica, né, a crítica do sujeito ali que vai ali, escreve qualquer coisa que lhe vem na cabeça e, né, essa crítica realmente, mas a crítica do crítico, né, tinha uma importância grande. Hoje não tanto, né, hoje realmente para um escritor ele ter uma crítica de um jornalista da Folha de São Paulo que vai escrever apontando falhas na sua narrativa, não vai ter o mesmo impacto que tinha até os anos 90, principalmente, né? Que realmente tinha uma influência maior sobre o público, essa opinião do especialista, né? Hoje em dia tem, mas não é tanto, né? E outra diferença na crítica, desses primeiros momentos, né? Enfim, até principalmente antes até da televisão, mas depois também, até os anos 90, mas também de uma forma mais evidente nas primeiras críticas, era da crítica ter essa característica de contextualizar mais, né, de trazer mais elementos e de até fazer às vezes uma crítica quase que teórica sobre a obra.
e também de ser mais crítica no sentido de rigorosa, né? Então, o que a gente vê muitas vezes, às vezes até eu mesmo, quando eu vou ler um livro, tenho interesse de ler um livro, e daqui a pouco, não é um livro tão conhecido, ou até é, mas enfim, eu quero saber o que realmente, né? Não quero ver uma opinião de um especialista que vai analisar mais teoricamente, quero ver uma pessoa que leu. Eu vou ali e ponho o livro no YouTube mesmo, o título do livro, por exemplo, Guerra e Paz, né? Põe ali Guerra e Paz, vai ter um monte de vídeo, né? De gente comentando Guerra e Paz, mas ali daqui a pouco tu vai ver, pelo comentário às vezes de uma pessoa que é leiga, se aquele livro, daqui a pouco a pessoa vai dizer que é chata, que é maçante, que dá sono, né? Daqui a pouco tu não quer ler um livro assim naquele momento. Então é válido, mas é uma crítica completamente diferente, porque é uma crítica bem mais rasa, né? Então muitas vezes o que eu percebo nesses críticos do YouTube, né? Os booktubers, é uma crítica mais oba-oba, eu diria, né? Mais no sentido de, eu não gostei, mas é porque não é meu estilo, né? Não... uns argumentos mais nesse sentido, né? Não é uma crítica que realmente vai avaliar, que vai analisar, que vai dizer, olha, a narrativa aqui tem esse ponto. Quer dizer, por exemplo, no livro do Guerra e Paz, por exemplo, que eu citei, se for comparar com o David Copperfield, do Dickens, por exemplo, o David Copperfield, ele, se pegar a questão dos personagens, por exemplo, a história toda gira em torno do Copperfield, e todos os outros personagens secundários vão estar girando em torno dele. Então tu tem uma linha linear em que tu não vai te perder, né? Tu vai desde o início até o final, tu vai estar andando com os mesmos personagens, né? E a temporalidade também, ela vai em ordem cronológica, né? Não se tem tanto, tem alguma coisa, mas não se tem tão fortemente o jogo temporal. Enquanto que no Guerra e Paz é uma gama de personagens e uns não se conhecem, então daqui a pouco tu fica 80 páginas lendo sem ter notícias do personagem que ficou 80 páginas atrás. Daqui a pouco ele vai voltar e aí, né, tu vai continuar lendo e aí vai mudando as histórias, os personagens, e às vezes ainda tem algumas mudanças de tempo, né? Às vezes está numa narrativa, ele andou com aqueles personagens ali, por exemplo, 1808, aí ele fez 1808, aí depois ele vai voltar para o início de 1808 para contar como foi com os outros personagens que não estavam naquela narrativa. Enfim, é uma série são vários personagens, né? Então, não, na crítica mais contemporânea, nessa crítica online, até dos blogs muitas vezes, e se tem uma análise mais pessoal mesmo, no sentido de gostei porque é meu estilo, né? Não gostei porque não é meu estilo, porque eu não gosto desse tipo. Então, assim, alguns vão para esse lado mais de aprofundar mais questões de narrativa, de enredo, de constituição dos personagens, psicológico dos personagens, etc. E outros não. Então, interessante, claro, né, para a disciplina, que vocês observem e busquem algumas críticas mais antigas para verem, ou realmente de páginas do cara lá que é da letras, como o do Luiz Maurício, por exemplo, que vão fazer uma crítica mais acadêmica, que vai ir mais realmente para o lado acadêmico, mas que vai sair um pouco dessa superficialidade, né? Então, claro que o YouTube ele tem essa característica de ser mais uma linguagem mais coloquial, né? Que visa também atingir um maior número de pessoas, etc. Então, provavelmente o booktuber que está ali, um dos objetivos é atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Então, ele vai fazer essa leitura, vai emitir essa opinião de uma maneira mais simples e mais coloquial e mais fácil de ser compreendida por todos, né? E mais de opinião pessoal. Vocês podem assistir alguns, né? Claro que tem de tudo, né? Tem gente que vai mais a fundo, né? Mas uma crítica geral, né, é que fica nessa superficialidade, mas que às vezes pode ser porque a pessoa está procurando. Como eu falei, eu estou procurando um livro sobre um livro do Hunter Thompson, sei lá, vou botar ali, Medellín em Las Vegas, vou botar ali, vou pegar várias opiniões, né, e vou meio que fazer uma enquete, e aí vou ver se eu vou querer ler ou não, enfim, se aquilo ali realmente diz respeito ao que eu quero, enfim, porque muitas vezes aquelas sínteses, sinopses que aparecem atrás dos livros,
né? O Na Orelha do livro. Opa! Aí esses livros, essas não dão conta, né, daquilo que a gente quer saber. E às vezes também enganam no sentido de que dão a entender uma coisa e você vai ler completamente outra, né? E as opiniões também divergem, né? Por exemplo, quando eu fui ler o Guerra e Paz, tem grupos aí que também de repente vocês podem participar, amantes da literatura, etc, Facebook, nas redes sociais, e o pessoal comenta e conversa e dialoga, né? E aí, numa dessas, eu comentei que estava lendo, né? E estava lendo a edição da LPM, que é essa aqui, né? Do Guerra e Paz, do Tolstói. E alguém comentou: só te prepara para o terceiro volume, que é muita contextualização histórica, é pesado, né? Eu peguei o terceiro volume esperando um troço pesado, que não ia andar, né? Cheio de datas, assim, não teve nada disso, na verdade, na minha concepção, né? A contextualização que Tolstói faz é sempre com os personagens participando dessa contextualização, né? Ele não acaba tipo não dizendo assim, agora eu vou explicar sobre a França, sobre a Rússia de 1800 e pouco. Tanto é que ele escreveu mais ou menos uns 50 anos depois do fato, né? Então eu achei, inclusive, o melhor dos 4 volumes, o volume 3. Eu achei que é onde acontece realmente a guerra. Então, e as semelhanças dos discursos políticos e dos líderes com a contemporaneidade é completamente fascinante, assim. Então, e essas comparações também fazem parte da crítica literária, né? De fazer essa interpretação para o público, né? De dizer, não, acontece isso que pode ser relacionado com o que está acontecendo hoje nesse ponto. Napoleão fez isso. O Trump fez isso. E pode pegar no meio da história mais outros caras que fizeram o mesmo. Pode pegar o Hitler, pode pegar Mao Tse-tung, pode pegar um monte de cara que fez a mesma coisa, o mesmo discurso. E claro, daí vai fugir da questão de simplesmente gostei, não gostei, gostei porque é legal, gostei porque é divertido, bonitinho, etc., para ir para uma análise mais profunda. Claro que isso pode ser feito com N livros, né? Com livros de autores contemporâneos também. O próprio livro do Maurício, o Pequeno Espólio do Mal, que ele faz essa crítica, né, da sociedade, mas tem um lance de humor também, e de ironia e de criatividade que pode ser comparado com outras obras. Esse é um ponto importante, né? Do crítico. Geralmente ele tem uma bagagem de leitura e ele vai estar sempre trazendo outras obras, por exemplo, do Pequeno Espólio do Mal. É uma situação, claro, não exatamente a mesma, mas que dá para se fazer um paralelo com a Metamorfose do Kafka, né? Em que o cara acorda lá com numa baratinha, etc. E vai ter que são histórias assim fantásticas, né? Em que coisas surreais acontecem, mas que é dada uma lógica, né, para aquilo, né, para fazer geralmente uma crítica geralmente social, como a Revolução dos Bichos, que alguns de vocês também chegaram até a comentar nos textos ou no e-mail, que também, né, os bichos ali falando, etc. Claro, é algo completamente metafórico, mas o crítico ele vai fazer essas interpretações e vai fazer essas relações entre obras que ele já leu, histórias, filmes, enfim, é a bagagem toda do crítico, né, que vai ser colocado ali no texto para ele falar sobre aquela obra específica. Então, eu sugiro para vocês então darem uma navegada mesmo no YouTube, alguns já devem ter feito, ou em outras plataformas aí, em que há questões há vídeos, né, principalmente de crítica literária, blogs também, e para vocês verem, né, e lerem o artigo que eu estou postando então, que trata sobre isso. E também vocês podem procurar, como eu falei, blogs mais apesar que muitos são, né? Muitos desses autores de vídeos e de blogs são pessoas que estão, às vezes, até cursando mestrado, doutorado, e daí... Eu mesmo tenho, né? um antigo, mas que não tem lógica, assim, eu não tenho um assunto que prevaleça, às vezes. Eu ultimamente tenho usado até mesmo para fazer resumos dos livros que eu leio, mas não é no sentido da crítica literária, não. É mais para daqui não vou nem dizer 5 anos, às vezes daqui 1 ano, 2 anos a gente esquece a história, né, os personagens ou detalhes. Aí eu escrevo ali para eu consultar mesmo, né? Então, tipo, daqui 5 anos, daqui 3 anos, quando eu esquecer tudo que eu li do Guerra e Paz, eu volto lá e leio o resumo, que daí vai refrescando a memória, vai voltando
as lembranças da leitura, etc. E eu tenho isso, às vezes eu pego textos que eu escrevi há 10 anos atrás, comentando livros que eu li há 10 anos atrás, e daí eu refresca, né, a história daquele livro, porque a gente esquece, né? Como eu falei para vocês, acho que tem um amigo meu que é médico escritor, ele comentou, né, sobre essa bizarrice da mente humana, que é de ter esse dom aí forte de esquecer, e esquecer bastante, né, e esquecer a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida. Inclusive os livros que a gente lê, os filmes que a gente vê. Bom, filmes, várias vezes eu fui ver um que eu sabia que eu já tinha visto, mas eu vi como se eu estivesse vendo pela primeira vez, porque eu não lembrava mais de nada. Então, feito esse comentário pessoal, eu encerro então essa videoaula de hoje. E então fica aí a leitura do texto, né, desse texto da Intercom, e como sugestão para vocês, que vocês até o livro que vocês vão ler daqui a pouco vocês podem ver, né? Claro, eu acredito que, né, todos passaram da fase de, claro, não que todos tenham entrado nessa fase, mas eu não acredito hoje que alguém vai entrar num vídeo para ver o resumo, para escrever um resumo como se tivesse lido, né? Então eu sugiro que vocês vejam para comparar com aquilo que vocês, com as impressões que vocês tiveram, enfim. Então seria isso por hoje. Fiquem bem, e qualquer dúvida, pergunta, sugestão, comentário, mandem um e-mail, uma mensagem, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem.